E uma das prioridades da gestão de Carlos Fávaro à frente do Ministério da Agricultura e Pecuária é a sustentabilidade como uma forma de motivar as boas práticas no campo. Recentemente foi discutido o financiamento dessas práticas com extrato para a conversão de pastagens degradadas, o estímulo ao uso de bioinsumos e taxas de juros diferenciadas para o produtor que se comprometer com o social e o ambiental. A sustentabilidade também esteve no centro das discussões durante a ida da comitiva brasileira à China. E sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a sócia-gerente da Agroícone, que é a Leila Harfush. Boa tarde, Leila. Muito obrigada aqui pela sua participação conosco no Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Um grande prazer falar com os amigos do Mercado e Companhia. Leila, considerando que o Brasil já pratica, a produção sustentável, que a gente já é sustentável, o que mudou desde a implementação do Plano ABC, lá em 2010, até agora? Bom, acho que o Plano ABC de 2010 foi um marco para a gente começar a rotular as práticas que a gente já adota na nossa agropecuária como sustentáveis. Então, foi colocado no Plano ABC em 2010 uma lista de práticas e tecnologias que são consideradas redutoras de emissões de gás do efeito estufa e também mais resilientes às mudanças do clima, como recuperação de pastagens, melhor qualidade dessas pastagens, sistemas de integração, lavoura, pecuária, floresta, sistemas de plantio direto, fixação biológica de nitrogênio, florestas plantadas e tratamentos de dejetos. E eu acho que um ponto super relevante que mudou, foi exatamente a gente tentar mensurar o quanto dessas práticas e tecnologias são adotadas no Brasil. Então, de 2010 a 2020, por exemplo, existe uma estimativa que a gente já adotou em 64 milhões de hectares de áreas produtivas que adotaram algumas dessas tecnologias. Perfeito. Agora, na sua avaliação, tem como o nosso país, então, evoluir nesse sentido? E os recursos disponibilizados atualmente são suficientes para que os produtores aí consigam se adequar a essa nova realidade que está sendo estabelecida? Olha, a gente tem um novo ciclo do ABC, que é o ABC+, de 2020 a 2030, com metas ainda mais ambiciosas, né? E eu acredito que a gente já está trilhando essa rota para se alcançar essas metas. Vou dar um exemplo, né? De 2010 a 2018, estimou-se que a gente recuperou 26,8 milhões de hectares de pastagens degradadas, ou seja, a gente quase duplicou a meta que tinha do período anterior. Então, agora a gente dobrou a meta para 30 milhões de hectares. É ambiciosa, sim, mas um dos pontos principais é que a gente tem na política agrícola, no Plano Safra, linhas de crédito que financiam essa transição tecnológica, tá? Elas nunca vão ser suficientes, Priscila, acho que isso precisa estar bem claro, né? Os recursos são escassos, e o produtor, na verdade, ele sempre faz um mix de financiamento. Então, por exemplo, quando a gente chegou lá em 2018, que alcançamos aí 26 milhões de hectares de pastagens degradadas, mais da metade desse recurso veio do bolso do produtor ou de outras fontes de recurso. Nossa estimativa é que o Plano Safra contribuiu para cerca de 45% do financiamento para se adotar a recuperação de pastagens, por exemplo. Então, a gente sempre vai precisar de fontes alternativas, de recursos para atingir as metas e para que a nossa agropecuária avance cada vez mais, adotando as práticas e tecnologias sustentáveis. Safra é um dos principais instrumentos da política agrícola, E você acha que, então, um plano safra completamente alinhado com as metas climáticas, ele é viável, considerando o cenário de crédito escasso que a gente tem já observado desde as últimas safras? O que você pensa a respeito disso? Olha, Priscila, acho que o grande gargalo que a gente tem hoje é não saber, né, qual é a prática e tecnologia adotada por aquele produtor que está tomando financiamento dentro do Plano Safra. Então, por exemplo, quem está plantando soja, pega um custeio de soja, a gente não sabe se ele está adotando um plantio direto, se ele está usando bioinsumos. Então, acho que
Um dos grandes pontos que a gente precisa trabalhar é na informação. E a gente tem aí o Birô de Crédito Rural Sustentável, que o Banco Central está criando dentro da agenda do Banco Central de Sustentabilidade, exatamente para trazer, qualificar a informação das operações de crédito. Então, quando a gente tiver isso em mãos, a gente vai começar a conseguir diferenciar as práticas que estão sendo adotadas pelos produtores que tomam esse crédito, e aí sim trabalhar para que a gente tenha aí público-privado, né, uma parceria público-privado para que aqueles que não estão praticando as melhores práticas agropecuárias começarem a adotar. Então, para mim, eu acho que é possível, porém, a gente tem que ter um esforço bastante grande, tanto da política pública quanto dos agentes privados. Por exemplo, um técnico agropecuário que faz um projeto de investimento para, por exemplo, recuperar uma pastagem, né, ele precisa estar qualificado para fazer um projeto como este. Ou, ao mesmo tempo, aquele custeio que é colocado para aquisição de animais, a gente precisa entender qual é o sistema de pastagem que esse animal vai ser inserido. Então, entender se há degradação dessa pastagem e começar a direcionar um crédito mais qualificado para esse produtor, para que ele realmente melhore, não só em termos de sustentabilidade, mas principalmente de renda e resiliência às mudanças climáticas que estão cada vez mais constantes. Resiliência às mudanças climáticas, excelente colocação. Leila, só para a gente conseguir finalizar, né? Qual a avaliação que você faz da participação do Brasil na viagem para a China, especialmente em relação ao desempenho do Ministério da Agricultura? Olha, eu fiquei bastante feliz das falas do Ministério da Agricultura, do próprio ministro, de buscar alternativas de financiamento para a gente fazer essa transição tecnológica no agro, trazer práticas mais sustentáveis para o agro. Por exemplo, isso que ele está buscando parceria com a China, de converter pastagens degradadas para agricultura, por exemplo, com participação do financiamento chinês, de empresas chinesas que operam aqui no Brasil, é bastante positivo. Quer dizer, hoje recuperar uma pastagem pode custar até R$ 6.000 por hectare. Se a gente multiplica pelos 30 milhões de hectares que a gente tem como meta para recuperar até 2030, quer dizer, é um montante de recursos que o Plano Safra sozinho ele não vai atender. Então, quanto mais recurso a gente alocar para essas finalidades do ABC+, e para que o produtor ele consiga, com isso, adotar as melhores práticas, tecnologias e, consequentemente, melhorar sua produtividade, melhorar sua renda e resiliência à mudança do clima, a gente tem um ganha-ganha, né? Não só para o produtor, mas para toda a sociedade brasileira. Leila, muito obrigada aqui por esse bate-papo tão esclarecedor, tão positivo aqui para a gente. Agradeço o seu tempo aqui com os nossos telespectadores e aproveito para te desejar uma excelente tarde. Muito obrigada, Priscila, igualmente.